Olá pessoal, beleza? E aí pessoal, tudo tranquilo? Joia. Esse é o primeiro programa do Pode Saber. É uma espécie de programa de entrevistas com profissionais de diversas áreas, sobre tecnologia, design, educação. É um bate-papo, né pessoal, que a gente vai fazer com algumas pessoas em todas essas áreas que envolvem a educação, criatividade, e a gente vai estar mostrando para vocês alguns assuntos relevantes, né, sobre isso. Sim. O primeiro assunto que a gente vai conversar é sobre gestão do tempo. Como é que é a sua gestão do tempo, Paulo? Não sei, eu tenho um relógio, serve? Eu tenho um despertador que toca de manhã. Se você coloca soneca, é sinal de que não é boa, né? Não é boa, mas e você? Você consegue gerir seu tempo bem, Lucas? Não. É mesmo? Eu sou freelancer, como uma boa parte das pessoas que nos assistem, né? E gerir o tempo é uma coisa complicadíssima, ainda mais com tanta distração, né? Você acorda tarde? Acordo, cara. É mesmo. Eu tento não acordar. Mas durmo tarde também, né? Mas aí Mas a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre as nossas dúvidas de gestão do tempo com a Juliana Garcia, que é Master Coach, um profissional especialista em gestão do tempo. E tomara que a gente consiga sair de lá com uma habilidade a mais para poder... Exatamente, tem que melhorar isso, né? E eu acredito que como a maioria das pessoas que talvez estejam nos ouvindo, eu acho que vão ser dicas importantes para isso. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olá pessoal, estamos aqui com a Juliana Garcia. Juliana é Master Coach e especialista em gestão do tempo. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui com vocês também. Juliana, explica pra gente primeiro o que é esse negócio de Master Coach e depois um pouco sobre gestão do tempo. Sim, o coaching é uma ferramenta, é um instrumento que tem chegado agora aqui ao Brasil, né? Já tem pelo mundo inteiro. No Brasil a gente tem ouvido falar mais agora, até pela mídia também. Mas é uma ferramenta, um modo, né, de funcionar, um trabalho em que vai ajudar as pessoas a se focarem para alcançar objetivos que elas queiram, né, definir num determinado momento. É algo bem focado no presente para alcançar algo no futuro. E num primeiro momento o coaching nasceu muito ligado ao ambiente empresarial. E também até o esporte, também é uma curiosidade, era uma coisa que era bem ligado ali. E coaching, se a gente pegar a tradução literal, quer dizer treinamento. Mas vem de uma palavra um pouco mais arcaica do inglês, que é coach, na tradução aqui para o português, que é aquele carro guiado por animais mesmo. Então o coaching é uma palavra que vem ligada a direcionamento. Você sair de um ponto e chegar a outro, não é isso que um carro faz, né? Leva a gente de um ponto ao outro. Então o coaching ele tem essa característica de te apoiar a sair de um momento que você está vivendo agora para chegar em outro para alcançar seus objetivos. E a questão da gestão do tempo vai potencializar o processo de coaching, vai fazer com que a pessoa se organize ainda melhor, se focalize ainda mais e se concentre para alcançar o que ela almeja. O trabalho como eu faço gestão do tempo é bem focado também em começar a apoiar a pessoa a entender o que ela quer para a vida dela, quais são as prioridades que ela tem e a partir disso fazer as escolhas e orientar o tempo com ferramentas, com instrumentos práticos para chegar onde ela quer chegar e priorizar o que ela acha importante. Acho que de um modo geral é isso, assim, esse panorama geral. Juliana, e por que as pessoas precisam gerenciar o tempo? Quais que são as vantagens nela fazer isso? Sim. Primeiro, que é de tempo que a vida é feita, né? Se a gente não organiza bem o tempo, a gente não tem uma vida bem organizada. E a gente às vezes tem que parar para pensar que o tempo é como um recurso. Às vezes a gente não para para pensar assim, né? Acha que é algo que tá aí, a gente não para muito para refletir sobre o tempo. E como um recurso a gente tem que saber usar bem, senão vai escoar, né? Vai sair para algum lugar. E a pessoa gerenciando o tempo, ela vai fazer com que esse recurso, de certa forma, renda. Não é como um dinheiro que você coloca na poupança e vai ter mais, mas se você usa bem o seu tempo, as 24 horas que você já tem, elas vão fazer vão ser mais produtivas, né? Você vai conseguir alcançar mais resultado. E aí vai ter mais bem-estar, mais qualidade de vida e alcançar aquilo que você quer com mais tranquilidade também. Eu acho que essa é a grande vantagem de gerir o tempo, de fazer esse recurso render, de bem utilizado.
está falando que o tempo é um recurso, né? Assim como o dinheiro é um recurso. E é um recurso que às vezes a gente deixa escoar sem perceber. Sim. Quais seriam, na sua opinião, os grandes, vamos dizer de ladrões, né? Os grandes ladrões do tempo. O que é aquilo que rouba o nosso tempo atualmente? Tem vários ladrões de tempo, né? Se a gente fosse falar aqui, a gente ia enumerar, né, diversos. Mas acho que na atualidade, os principais ladrões são o que a gente chama das telas, né? As telas do computador, da televisão, do celular, que invadem o nosso tempo, né? Se a gente está aqui, a gente tem que colocar o nosso celular no silencioso antes de começar essa conversa, porque provavelmente o telefone deve estar tocando, vai chegar uma mensagem, agora com o smartphone vai apitar dizendo que chegou um e-mail. Então isso invade muitas vezes as atividades que a gente está fazendo, faz com que a gente se distraia, tire o foco do que a gente está produzindo naquele momento. São muitas informações também, a gente vive numa era com tanta informação e ao mesmo tempo a gente vive numa era que todo mundo é muito esquecido. Vocês já repararam isso? As pessoas esquecem a chave, não sabem onde colocou, esquecem um compromisso, perdem objetos. A gente está usando outros recursos para nos lembrar, né? Sim. A gente mesmo lembrar de alguma coisa, a Pois gente não está fazendo muito esforço para isso. Exatamente. Eu lembro que há bem pouco tempo atrás eu sabia de cor o telefone de todos os meus amigos, hoje eu não sei mais, né? Tá tudo lá no celular. Se você perde o celular, você tá perdido porque a sua agenda já era, né? Eu vou confessar com você, eu não sei nem o telefone celular da minha mãe de cor, eu não sei mesmo. Exatamente. Pois Né? Assim, talvez os números que a gente sabe mais de cor é porque era antes desse advento de tudo estar organizado em algum lugar, né? Era o telefone mais antigo de alguém, da casa de alguém. Mas eu acho que os principais ladrões de tempo estão englobados nessa questão da tecnologia quando não é bem usada, porque a própria tecnologia pode ser um grande instrumento para também apoiar a gente a organizar melhor o tempo, se lembrar de certos compromissos. Não é que a gente tem que ter tudo na mente também, na cabeça, né? Eu até costumo dizer nas consultorias que eu faço de gestão do tempo que é muito melhor a gente não contar só com a memória, a gente tem algumas listagens, por exemplo, né, de atividades que eu vou fazer, não conta só com a memória. Mas o problema é que a gente está com tanta informação que não tem mesmo como contar com a memória, né? Muita coisa chegando o tempo todo, então a gente fica um pouco perdido. Você está falando das tecnologias, hoje eu vejo que um dos grandes ladrões é o Facebook, né? Sim. Principalmente para quem trabalha e precisa utilizar o Facebook no trabalho. Sim. Então entra ali, vou postar alguma coisa na minha página da empresa, de repente eu esqueci o que eu ia postar porque apareceu uma outra informação que você várias outras, você fala, nossa, fulano de tal mudou o relacionamento. Sim, nossa, deixa agora eu olhar lá na tela de não sei quem que está falando sobre isso, né? E até coisas que são interessantes às vezes, você fica ali envolvido, nossa, uma página legal, que tem cursos que eu gosto, que tem um tema que eu gosto. Não tem problema ver tudo isso, né? A questão é organizar esse tempo, reservar um tempo para de repente distrair mesmo um pouco, passear pelas páginas. O problema é que isso geralmente é feito de uma maneira não organizada, a gente simplesmente embarca, né? E aí o tempo é roubado. Sim. A gente vai começar a falar então dessa questão do trabalho, como lidar com o tempo no trabalho. Mas isso fica para o nosso próximo bloco, daqui a pouquinho a gente está de volta. Dando continuidade à nossa conversa, né, Juliana? A gente, no bloco anterior, começou a falar sobre essas profissões que lidam muito com tecnologia e a complicação do tempo, né? Sim. Hoje em dia tem surgido cada vez mais profissões em que a pessoa ela é dona do próprio tempo, teoricamente. Teoricamente, né? E quais são as dificuldades que essas pessoas encontram? Como que a gente pode melhorar isso? Sim. Quando você diz de dono do próprio tempo, até teoricamente, né? Porque o fato da gente ter o tempo coordenado por nós mesmos não quer dizer que a gente está sendo dono do tempo, né? Se a gente não orientar esse tempo, não organizar esse tempo, a gente acaba não sendo dono, né? Esse tempo simplesmente escoa. E ser dono do próprio tempo é uma responsabilidade muito grande. Todo mundo quer a liberdade, né? De ser dono do próprio tempo. Não quero ter chefe mais, eu quero definir que hora que eu acordo, que hora que eu vou trabalhar ou não. Mas a gente esquece, na nossa sociedade, é algo muito recorrente, vem sempre dito que é muito bom ser livre, mas a gente esquece que vem junto com responsabilidade, que as duas coisas vão ser sempre atreladas uma à outra, né?
Então, acho que a grande dificuldade é exatamente essa, de assumir a responsabilidade de ser livre. E uma das questões que acompanhando pessoas que trabalham com exercício criativo de modo geral, não só quem trabalha com tecnologia, às vezes um escritor, alguém que trabalha com artes, que tem um projeto para finalizar, mas que não dá para contabilizar em horas, né? Então, às vezes um trabalho criativo você tem aquele dia para produzir, um escritor tem que produzir tantos capítulos, às vezes é melhor ele pensar dessa maneira com metas do que produzir durante tantas horas. Porque um trabalho criativo você se surpreende, às vezes você senta ali para produzir em 2 horas, em meia hora, 1 hora já fluiu, porque você estava tão envolvido com aquilo ali que a coisa aconteceu. E às vezes você se planeja para ficar 3 horas e dura 4, dura 5, o que demanda mais trabalho. Então acho que um bom orientador para quem trabalha com freelancer ou com exercício criativo, com tecnologia, é começar a se orientar por metas. Pode ser mais produtivo do que só pensar nas horas. Sim. Até porque esses trabalhos, às vezes a gente acha que a produção é só... O trabalho é só produzir, né? Então, às vezes um web designer, vamos usar o exemplo do web designer, ele tem que fazer um site. Você entrar na ilusão de que a produção dele é só a criação do site, não, às vezes tem um tempo de pesquisa que ele não coloca ali como né? Ele não vai contabilizar aquilo, mas às vezes é necessário, às vezes um tempo que ele gasta para visitar um cliente, então... às vezes até uma questão que às vezes não depende de você, a velocidade da internet, né, alguma coisa que depende de terceiros, então você tem que pensar nisso mais às vezes por metas. Já outros trabalhos não, vão ter que ser guiados mais por hora mesmo. Por exemplo, quando eu atendo, de segunda a sexta, quando eu estou atendendo as pessoas no meu consultório, eu tenho uma agenda muito focada em horas. Tal hora eu vou atender uma pessoa, tal hora vem a outra e a outra. Ali é muito fácil, né? Assim, eu vou contabilizando, mas nem sempre dá para ser assim. Então, tem várias maneiras de se organizar. Eu acho que a grande dica é a gente começar a pensar o que funciona para mim e o que não funciona para mim, né? Ao invés de seguir o que todo mundo fala. Isso que funciona ou que não funciona é mesmo na tentativa e erro. A gente vai descobrir da pior forma possível que não funciona. Às vezes, nossa, não deu nada certo desse jeito, né? Então não vou fazer. Mas no fundo a gente sabe, né? Assim, que dá certo. A gente tem as histórias já do passado, né? De como que a gente estudava na escola e não dava certo. Sempre deixar pra em cima da hora fazer a prova. O problema é que às vezes dá certo, né? E aí as pessoas continuam fazendo em cima da hora, né? Não, eu estudo um dia antes e vai dar certo. Mas a hora de fazer o trabalho da faculdade, sempre a gente fazendo um dia antes, vocês já repararam que o computador nunca funciona. Né? A hora que vai dar pau, é a hora que você não vai conseguir. Porque essa tendência de deixar tudo pra em cima da hora, né? Se funciona, é terrível, porque vira um veneno, assim, a pessoa se vicia nisso, em deixar pra em cima da hora. Não necessariamente vai funcionar em outros casos, né? Pois é. Pode funcionar em alguns É contar com a sorte, né? É contar com a sorte, E falar que funcionou, mas será que realmente foi um caso de sucesso ou eu simplesmente consegui fazer ali na média, né? O interessante disso e o problemático, né? Porque você tem uma preocupação ali, ou seja, eu tenho que entregar um trabalho de faculdade na sexta-feira. Se você deixar para fazer só na sexta-feira, você vai ficar com aquele encargo a semana inteira, né? Você tem um compromisso para ser feito. Você consegue fazer na segunda, o resto da semana você está livre para fazer outras coisas, né? E a mesma coisa com trabalhos de produtividade. O que você sugere, por exemplo, nesse caso, né? Eu tenho um trabalho para entregar, meu cronograma é para ser entregue na sexta-feira, mas eu consegui terminar na quinta. Eu tenho a sexta livre. O que eu posso fazer? Eu vou jogar um videogame? O que será que é o melhor? Assim, apesar de você ter falado que cada pessoa tem um ritmo, né? Não tem uma fórmula pronta. Mas uma coisa que é bacana a gente às vezes se planejar, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar na sexta-feira, eu nunca vou colocar para mim que é para sexta-feira. Eu sempre coloco para mim que é na quarta-feira ou é na terça-feira. Começar a colocar o prazo não pro dia que realmente é. Coloca lá na agenda, no seu quadro, o que quer que você use para se lembrar, que é pelo menos 2 a 3 dias antes. Se for um projeto mais extenso, 1 semana antes. Porque você já programa o seu cérebro, já programa a sua agenda, a sua organização para aquilo já sair antes. Se der qualquer problema, qualquer imprevisto, você ainda está com prazo, você ainda tem 1 semana, você ainda tem alguns dias. Mesmo se o volume de serviço for muito grande, é bom pensar dessa forma? A gente esforçar um pouco mais em determinados dias, mas ter uma folga... Sim. Principalmente se o volume for grande, porque se tiver um imprevisto, uma coisa que é um volume grande, se você deixa em cima da hora, acabou, você não vai conseguir reverter, né? Então a primeira dica é essa, assim, se orienta
Não, pra mim, a verdade é que quarta-feira. Não importa se eu tenho a quinta e a Mas você sexta. tem que acreditar na verdade. Tem que você não acreditar. pode pensar Mas eu sei que na tem ideia mais. da soneca. Não, eu sei que tem mais, cara. Aquela ideia que tem muita gente que às vezes adianta o relógio, né? Assim, o relógio é 10 minutos adiantado, não adianta E nada. acha que tá, né? Você sabe que ele tá adiantado, você sempre, não, tem mais 10 minutos, não adianta, né? Mas de fato, é colocar aquilo como uma verdade. Porque se você colocar que o trabalho vai durar 21 dias, ele vai durar 21 dias. Se você coloca que ele vai durar 15 dias, ele vai durar 15 dias. É uma questão de se organizar para isso. E se você não coloca quanto que ele vai durar, ele dura o tempo que for. Vai durar a eternidade, que É. for, né? Então, a primeira opção é essa, de já reduzir. A outra, mas a pergunta que você tinha feito é, se eu acabo um tempo antes, né? Eu tinha planejado para terminar sexta, eu termino na quarta ou na quinta. Você pode aproveitar esse tempo, vai depender muito do momento que você está vivendo, né? Se você tem outros projetos para frente, seria interessante, de repente, aproveitar um pouco desse tempo para adiantar os próximos projetos, porque você está sempre com uma folga. Se você sempre adianta algum projeto, você está sempre com uma folga e pode usar esse tempo para se distrair, para se divertir, para descansar, para cuidar de outras áreas da vida, porque a vida não é só trabalho, não é só estudo, né? Tem o campo pessoal, o campo afetivo, as amizades, os outros projetos do futuro que você tem. Então, se você puder adiantar os próximos projetos, é tanto melhor. Então, assim, pensar, eu acho que a gestão do tempo, a grande sacada é a gente começar a pensar de maneira integral. Não só por um projeto, não só para uma questão, como é que eu organizo a minha vida para estudar. Não é só isso que é a vida, né? Como é que eu organizo a minha vida para o trabalho? Aí o resto eu deixo solto. Começar a pensar de maneira integral. Eu falo, mas como fazer isso? E agora fica bom para as dicas. Dica número 1 é você começar a ver o todo e as partes. É interessante que você tenha tanto a visão do mês, por exemplo, que você saiba que daqui 2 semanas você tem uma prova, um trabalho para entregar, e ao mesmo tempo tenha a noção de o que você vai fazer naquela semana, o que você vai fazer no dia, nas próximas horas, então ver o todo e as partes. Número 2, a gente falou um pouco de tecnologia, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor e usar melhor a tecnologia. Uma primeira questão, por exemplo, é você começar a fazer uma leitura mais organizada dos seus e-mails, definir um horário determinado para ler os e-mails, criar filtros de prioridade, qual e-mail que você vai ler antes, qual vai ler depois. E outro ponto é começar a usar até os aplicativos que tem por aí, tanto para o celular quanto agendas online, que você pode organizar o seu tempo usando a tecnologia ao seu favor. Uma terceira dica é a questão da concentração. Você dá mais atenção para o seu modo de se concentrar. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, tudo isso colabora para o seu organismo, mas também pensar no ambiente onde você vai trabalhar ou estudar, você vai se focar nos seus projetos, tirar as coisas que possam te distrair, desligar celular, desligar computador, ou no caso de trabalhar com computador, não se focar na internet no momento que você estiver produzindo. Então, pensar na concentração é muito importante para organizar melhor o tempo. Quarta dica, só para arrematar, é a importância de você perceber o sentido do seu tempo, humanizar o seu tempo, não se guiar só pelas horas ou pelos projetos, mas em que eu quero ser produtivo? A gente fala muito em produtividade, mas eu quero ser produtivo para quê? Para fazer o que na vida, para realizar o que no mundo? Pensa no sentido do seu tempo e isso vai te dar muito mais motivação para fazer o que quer que seja. Juliana, muito obrigado por nos receber, né, no seu consultório, dar essas preciosas dicas, conversar com a gente. E a gente queria que você passasse aí os seus contatos, né, como que o pessoal te encontra para fazer algum serviço com você, e falar um pouco mais também sobre como é o seu serviço. Sim, claro. Com o nosso público. Sim. Hoje eu atualmente atendo aqui no consultório, né, para processos de coaching, não só focados na questão de gestão do tempo, mas também coaching de gestão do tempo, life coaching, que é o que a gente chama de coaching da vida, né, de equilibrar os campos da vida, de se focar em algum projeto que você queira atingir. Faço palestras também, corporativas, para pequenos grupos, grandes grupos. Aqui no meu espaço tem algumas atividades como palestras aqui também, mas também vou até empresas.
Para quem não é de Belo Horizonte, eu faço um trabalho de consultoria online, que também pode atender algumas pessoas. Tem uma série de projetos e para se encontrar, né, comigo, para entender melhor como é que são esses projetos, a pessoa pode acessar o meu site www.julianaggarcia.com.br e lá tem as redes sociais, todas as maneiras de me encontrar. Muito obrigado. Agradeço a vocês a oportunidade para levar essa mensagem a mais pessoas, né, de humanizar o tempo, de começar a tomar o tempo nas mãos, porque é tomar a vida nas mãos também. Agradeço a oportunidade. Ok, obrigado. Eu te Eu agradeço. que agradeço. Pessoal, e também o nosso site é www.podeeducar.com.br. Aqui embaixo vai aparecer o e-mail para você enviar sugestões de próximos temas, perguntas, críticas e o que vier à cabeça aí. Sou o Lucas. Eu sou o Paulo Felipe. Até mais. Parem de assistir esse vídeo agora e vão fazer alguma coisa útil. É.